O CEO milionário surpreende ao reconhecer marca na mão da babá humilhada no casamento. O dia do casamento de Bruno e Lívia poderia ser de conto de fadas, mas se transformou em um pesadelo ao vivo. Enquanto os convidados observavam boquiabertos, o som da música parou abruptamente. Apenas o murmúrio nervoso da plateia preenchia o ar, até que um grito cortou a tensão. Ele não vai casar! Era a melhor amiga de Lívia, e aquele momento se tornou viral instantaneamente. O noivo, um CEO milionário, simplesmente desapareceu, deixando Lívia vestida em um vestido imaculado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porém, o que realmente chocou a todos foi uma marca inconfundível na mão dela. Uma tatuagem de uma flor, que imediatamente chamou a atenção de Caio, um estranho que observava tudo de longe. Caio não era qualquer um. Com um passado sombrio e um olhar atento, ele percebeu que a tatuagem fazia parte de uma história que poderia muito bem mudar tudo. Ele se aproximou de Lívia, ainda, ao olhar para aquele rosto desconhecido. Ela viu, pela primeira vez, alguém que parecia realmente se importar. A conexão entre os dois foi instantânea, como se, de alguma forma, suas almas já se conhecessem. Enquanto caminhavam para longe da festa desmoronada, Caio começou a contar suas próprias desilusões. Ele sabia que Bruno era uma figura manipulativa, cercada de amigos que adoravam se divertir às custas dos outros. As noites de ostentação eram apenas um jogo cruel, onde Lívia era a peça mais frágil. Conforme a amizade deles crescia, Lívia se percebeu cada vez mais atraída, não só pelo apoio incondicional de Caio, mas pela verdade que ele representava. O café que Lívia sempre sonhou abrir começou a parecer a única saída para a vida que tinha sido escandalosamente roubada. Mas o peso das pressões sociais e a sombra de Bruno continuavam a pairar sobre ela. Com Caio ao seu lado, cada ideia de como organizar aquele lugar se tornava possível, mas havia algo mais profundo os unindo. Ele revelou que, por uma reviravolta do destino, havia indícios de que poderia ser parte da mesma família que Bruno. O que isso significava para eles? Poderia aquele amor florescer em meio ao labirinto de segredos e mentiras? Lívia sentiu um nó se formar em sua garganta. O amor que crescia entre eles poderia, na verdade, ser contaminado por um passado quase inacreditável. Diante da revelação, uma pergunta pairava no ar. O que fazer quando o amor pode estar ligado a um segredo tão doloroso? O destino deles estava em jogo, e a resposta parecia tão distante quanto o horizonte que se estendia diante deles, cheio de incertezas e possibilidades. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o silêncio pesava no ar, como uma nuvem prestes a despejar chuva, Caio encarou Lívia. A revelação sobre a conexão com Bruno ofuscou a catarse inicial que eles haviam compartilhado. O medo, um monstro sussurrante, afiando suas garras na escuridão das dúvidas. O que isso significa para nós? Pensou ele, atormentado.
Lívia olhou para ele sem saber o que dizer. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também havia uma determinação crescente. Antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou na sala, como um trovão. As portas do salão foram abertas com tanta força que bateram contra a parede, e Bruno surgiu imerso em raiva. O olhar dele era aterrorizante, quase insano. "Você acha que pode me deixar assim?" gritou ele, a voz cheia de desprezo. O murmúrio da multidão se intensificou, todos se virando para a cena que se desenrolava diante deles. Lívia sentiu um frio na espinha. A condição de conforto que havia começado a construir com Caio ruía enquanto Bruno se aproximava. "Eu vi você, Lívia", ele continuou, apontando acusadoramente. "Vi você flertando com esse ninguém." A indignação dele reverberava por todo o salão enquanto a plateia observava em choque. As expressões eram de incredulidade e espanto. Ninguém esperava que o noivo aparecesse assim, em um momento de completa explosão. Então, algo ainda mais impactante aconteceu. Bruno, que sempre foi visto como o poderoso CEO, começou a se desmoronar. Ele puxou uma pasta de dentro do paletó e a arremessou no chão. A pasta se abriu e documentos espalharam-se pela sala. A multidão, atenta, se aproximou curiosa. O que eram aqueles papéis? As folhas estavam repletas de informações. Contas, contratos, imagens. Imagens que faziam o coração de Lívia parar. Eram fotos dela com Caio. "Eu tenho tudo documentado. Seu romance com este vagabundo." O tom de Bruno estava cada vez mais histérico. "Isso não é só traição. É uma traição pública." As palavras dele cortaram o ar como lâminas afiadas. Lívia ficou paralisada, sentindo o peso do olhar da multidão. Como ele tinha aquelas fotos? O que mais ele sabia? Enquanto os olhares curiosos se voltavam para Caio, um pânico começou a crescer no peito dele. Ele nunca quis ser o centro de um escândalo. Olhou para Lívia, que agora estava tremendo. O que estava se transformando em um simples e belo café crescia em um pesadelo exposto, gravado em imagens de traição. As vozes dos convidados se misturavam em um zumbido desconcertante. Murmúrios de condenação. Ela deveria ter dito a verdade. Olha só como ela traiu o noivo. A pressão social agora se tornava insuportável. O rosto de Lídia queimava de vergonha, e enquanto Bruno a apontava como se ela fosse a culpada, algo dentro dela se partiu. Mas isso também despertou um fogo dentro dela. A verdade estava prestes a vir à tona. Caio, com a adrenalina disparando, não podia deixar que aquilo terminasse assim. Ele gritou, a voz cheia de desespero. "E se eu disser que as fotos não contam toda a verdade?" Mas que verdade ele tinha para revelar? Todos se viraram para ele, e o tempo parecia parar. O impacto da revelação pairava no ar, enquanto os olhares curiosos se fixavam em seu rosto. "Lívia, eu não sou apenas um estranho." A revelação estava ali, prestes a escapar. Mas o que viria a seguir? A multidão estava em expectativa, como uma corda esticada, prestes a arrebentar. A conexão deles poderia ser ainda mais profunda do que haviam imaginado. O que mais havia escondido? E qual seria o custo disso tudo? Caio sentiu o peso das palavras na sala, o ar pesado com a expectativa. Ele olhou para Lívia, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era o momento. Ele respirou fundo, pronto para revelar sua verdade. "Lívia, eu não sou apenas um estranho."
Eu sou seu irmão. As palavras ecoaram como um trovão, e a sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. O impacto foi devastador. Todos os olhares se voltaram para ele, como se as paredes se fechassem ao redor. O choque fez o coração de Lívia patrolar. O quê? Não, isso não pode ser verdade! A negação voou da sua boca antes que ela pudesse controlar. Mas Caio continuou, a voz trêmula, mas firme. Eu descobri há pouco tempo, nossas mães eram amigas. E o que eu pensava que era um encontro casual era, na verdade, uma família perdida. Lívia se sentiu tonta, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O noivo, já furioso, parecia um animal encurralado. Você está dizendo que está namorando sua irmã, Caio? Isso é um absurdo, é insano! Bruno olhava para Caio com uma mistura de raiva e incredulidade. E a multidão começou a murmurar, chocado com a revelação. Lívia, ainda atordoada, olhou para Bruno, que parecia cada vez mais fora de controle. E você sabia? Não sabia? Você sabe tudo sobre nossas famílias. O grito dela ecoou na sala e as cabeças se viraram, os convidados criando um círculo ao redor deles, olhos esbugalhados. As frases de julgamento se intensificaram. Isso não é amor. Isso é um escândalo. Como isso é possível? Você está brincando! Preencheram o ar, formando um manto de desconfiança e horror. Mas havia algo mais. Um sentimento crescente entre Caio e Lívia, mesmo em meio à tempestade. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Caio se afastou um pouco, sua expressão assumindo uma tristeza profunda. Não sabia que você era Lívia. Sua história é a minha história. Ele olhou para ela com uma necessidade cruel de que ela entendesse. A intensidade do momento parecia cortante. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. As portas do salão se abriram novamente, não com um simples empurrão, mas com uma força que fez todo mundo olhar para trás. Uma mulher, com um ar sobressalente e uma presença imponente, entrou. Ela carregava uma pasta, e ao cruzar o salão, o murmúrio da multidão tornou-se um silêncio inquieto. Era a mãe de Lívia. Eu não acredito que isso está acontecendo. As palavras dela despencaram como uma pedra, ecoando nas paredes. Lívia ficou sem palavras, e a verdade começou a emergir como um pesadelo a se concretizar. Eu nunca quis que você soubesse assim. A mãe de Lívia disse, dirigindo-se à filha e então para Caio. O que vocês dois precisam entender é que existem segredos muito mais profundos. Antes de estarem aqui, hoje, tudo isso já havia sido decidido. As expressões de horror e confusão se espalharam por toda a sala. O que exatamente essa mulher queria dizer? Que segredos? O ar ficou espesso com a tensão, e os olhares se viraram novamente, desta vez absorvendo uma nova onda de intriga, uma nova camada de separação entre o que era verdade e o que não era. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A mulher continuou, e as palavras dela pairaram como uma sombra. Nossas famílias se entrelaçam de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Tudo isso foi traçado antes de vocês. Lívia sentiu a adrenalina correr em suas veias, um nó se formando em sua garganta. O que mais havia por trás de tudo isso? O que ela não sabia sobre seu passado?
Bruno, agora olhando para a nova chegada, como se estivesse vendo um fantasma, gritou: Você não pode fazer isso! Isso é loucura! Estamos em um casamento, não em uma sessão de cinema. Mas a mulher ignorou, focando apenas em Lívia e Caio. Vocês precisam ouvir a história antes que tomem qualquer decisão. As verdadeiras ligações estão mais próximas do que pensam. Ela parou, atenção palpável, a sala inteira à espera da continuação. Lívia não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Olhando para Caio, ela passou a mão pela tatuagem da flor, sentindo que a conexão que havia feito com ele mal era o começo de um labirinto que desafiava tudo o que acreditava. E com um futuro incerto à frente, o que essa nova revelação significaria para eles? A pergunta pairava no ar enquanto o mistério se aprofundava, deixando seus corações disparados e sua mente em tumulto. Enquanto a mãe de Lívia falava, a sala estava em um silêncio estonteante. O clima se tornava mais pesado a cada palavra. Ela olhou nos olhos de Lívia, uma mistura de tristeza e ternura. Existem verdades que não deveriam ser reveladas assim, de forma tão cruenta. O que vocês descobrirão vai mudar tudo. Mas antes que pudesse continuar, um grito ensurdecedor irrompeu da multidão. Todos se viraram para ver um homem alto e musculoso, de rosto vermelho de raiva. Era um dos amigos de Bruno, alguém que sempre havia estado ao seu lado. Isso é ridículo! Vocês estão aqui criando um circo em vez de um casamento. Acha mesmo que pode destruir a imagem do Bruno com essas mentiras? As palavras dele foram como um estalo que fez a atmosfera voltar a pegar fogo. Bruno parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. O olhar de desprezo do noivo se voltou para Caio, como se a presença dele fosse uma ofensa inaceitável. Você é um traidor! E você, Lívia, se juntar a ele? Isso é uma piada! Lívia sentiu seu estômago revirar. Bruno estava perdendo o controle. Eu nunca amei você de verdade. Era só uma fachada. Você achou que tinha me enganado? Ele gesticulou, apontando para as fotos espalhadas ao chão. É agora isso? Como vocês podem fazer isso comigo? Eu sou o CEO. Eu sou a marca. Enquanto a fumaça da briga se espalhava, algo impressionante aconteceu. A mãe de Lívia, naquele momento, puxou de sua pasta um documento envelhecido, com os bordos amarelados. O que você não sabe, Bruno, é que sua postura arrogante está prestes a lhe custar muito mais do que uma noiva. Ela olhou para a multidão, que agora observava com total atenção. Este papel contém um testamento, e não é qualquer testamento. É o testamento de minha irmã, que revela um segredo sobre a sua família. As palavras dela cortaram o ar gelado como uma faca. A multidão estava em estado de choque. Isso não é possível! Bruno gritou, mas a mulher continuou, determinada. Você sempre se achou acima de todos, mas saiba que seu passado é mais sombrio do que você imagina. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Lívia sentiu os olhos de todos em cima dela, uma pressão crescente no peito. Espere, o que você quer dizer com isso? A voz de Lívia parecia um sussurro em meio à tempestade. Sua mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir um cofre de segredos. Bruno, sua mãe teve um relacionamento com o meu pai, sustentável à custa de mentiras. Você é um filho ilegítimo.
Um murmúrio percorria a multidão, cada pessoa imersa na revelação. A multidão trocava olhares de incredulidade. Bruno estava pálido, em choque. Isso não faz sentido! Você está tentando me desacreditar! As palavras dele ecoaram, mas a própria confiança estava desaparecendo, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. Mas não parei por aí. Agora, você deve saber que seu verdadeiro pai está preso por corrupção. A mãe de Lívia continuou, sua voz firme. Ele fez coisas terríveis, e você, Bruno, herdou não apenas o nome, mas as culpas. Cada ato de arrogância que você cometeu é uma sombra que pertence a ele. Ela finalizou, e por um breve momento o silêncio dominou o ambiente novamente. As expressões de horror agora eram compartilhadas por todos. O amigo de Bruno parecia desorientado. As vozes que antes defendiam o noivo agora sussurravam confusões e comentários inquietantes. O CEO caíra do pedestal a que se apegava, deixando um eco de risos nervosos e murmúrios desconfortáveis. Lívia olhou para Caio, que parecia tão perdido quanto ela. Isso significa que você... Ela começou, mas não conseguiu completar a frase. A conexão que eles haviam estabelecido estava agora envolta em um redemoinho de incertezas. Bruno estava cada vez mais agitado. Vocês vão pagar por isso. Você vai se arrepender. O desespero em sua voz tornava-se palpável. Era um homem cercado, desmascarado e vulnerável, e a intensidade da cena clamava por um fechamento. Mas havia um detalhe que ainda pairava no ar. O que mais poderia surgir daquela família? O que mais havia escondido? A sala estava prestes a explodir novamente. As verdades estavam prestes a se revelar, e a história que conheciam poderia não ser nada além de uma ilusão. A tensão subiu como uma onda, e Lívia e Caio sabiam que o próximo passo poderia mudar tudo. Era um mar de incertezas, onde cada um lutava com suas próprias guerras. E, enquanto Bruno colidia com seu passado, as perguntas sobre o futuro os deixavam na borda da revelação. O que estava por vir? A tempestade só estava começando. Enquanto a sala ainda ecoava com o estrondo das revelações, a tensão estava a ponto de explodir. Cada pessoa ali parecia estar segurando a respiração, como se esperassem um certo tipo de cataclismo. Bruno estava em um estado de desespero. As palavras da mãe de Lívia ainda ecoando em seus ouvidos. Ele olhava ao redor, as expressões de horror dos convidados fixas em seu rosto. Mas algo estava prestes a acontecer. A mulher que tinha interrompido a cena, mãe de Lívia, parecia concentrada em algo além das palavras que acabara de proferir. De repente, seus olhos se arregalaram. Um grito cortou o ar. Cuidado! Todos se viraram e um grande estrondo reverberou pela sala. Uma sombra passou, e antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e sombria surgiu por trás de Bruno. Era um homem misterioso, de rosto coberto por uma capuz escuro, que se lançou sobre o noivo, agarrando seu braço e empurrando com força. A sala ficou em silêncio total. A tensão era palpável. Bruno não conseguiu se manter em pé e caiu no chão, o olhar confuso. A multidão começou a murmurar, as expressões variando entre choque e curiosidade. "Quem é você?" gritou alguém da plateia, mas o homem só respondeu com um olhar penetrante que fez o coração de Lívia parar por um momento. "Eu vim falar a verdade", ele exclamou, a voz grave,
reverberando nas paredes do salão. Vocês estão todos muito enganados sobre quem realmente são. A sala estava completamente em choque. Quem era aquele cara e o que ele sabia? Lívia sentia sua cabeça girar. A situação tomou um rumo que ela nunca poderia imaginar. O homem se aproximou de Bruno, que tentava se levantar, e continuou. Você acha que sabe tudo sobre sua família, mas está prestes a descobrir que esteve vivendo uma mentira. Nesse momento, a mãe de Lívia deu um passo à frente, seus olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava tensa. O homem apenas sorriu de forma enigmática, mostrando que estava armado com informações que podiam mudar tudo. De repente, ele se virou para Lívia, e a intensidade de seu olhar tirou o fôlego dela. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Lívia. O que quero dizer pode ecoar não só no seu mundo, mas em cima do destino de todos aqui. Bruno, tentando se reerguer, olhou para o homem com ódio. Saia daqui, você não sabe do que está falando. Mas o homem não se intimidou. Ele olhou para a plateia e, em um gesto abrangente, disse: todos vocês estão conectados de maneiras que ainda não compreendem. O que está no passado de suas famílias é mais profundo e sinistro do que imaginam. O murmúrio aumentou, como se um tumulto começasse a surgir entre os convidados. Alguns se afastando, outros se aproximando. Lívia sentia um nó na garganta, confusa e incrédula. O que aquele homem estava insinuando? O que mais poderia ser revelado? Você sabia sobre seu pai, Bruno! A verdade sobre quem realmente é! E Lívia, você também não é a pessoa que acha que é! Ele continuou, e sua voz ecoava como se estivesse disparando balas em todas as direções. Vocês têm sangue nas mãos. Sangue que pode trazer a ruína para todos. As palavras cortaram como lâminas, e os presentes começaram a recuar. O pânico se espalhando. A tensão era quase insuportável. E Lívia olhou para Caio, que estava igualmente atordoado. As revelações feitas até agora pareciam pequenas em comparação ao que aquele homem insinuava. Em um ato repentino de frustração, Bruno gritou: Basta! Quem você pensa que é para nos ameaçar assim? Mas o homem olhou para ele com um sorriso sutil, como se estivesse prestes a contá-los o maior dos segredos. Eu sou quem sabe, e estou aqui para expor a verdade. E ela está muito mais próxima do que vocês imaginam. Ele alongou a mão no ar, e todos sentiram um arrepio. Preparem-se, pois o que vem a seguir vai mudar tudo. E a conexão entre vocês pode ser a sua maior maldição ou um novo começo. Lívia sentiu o coração disparar. As palavras da mãe, a revelação sobre Caio. E agora isso. O que mais poderia haver por trás de tudo isso? O mistério estava se aprofundando e a sala estava prestes a entrar em um novo caos. Como se um abismo se abrisse diante deles e cada um tivesse de decidir se queria saltar ou recuar. O que aquela sombra revelaria? E qual seria o custo de se confrontar com as verdades ocultas? O futuro deles estava prestes a desmoronar, e Lívia mal conseguia imaginar as consequências de tudo. Ela quase não conseguiu conter a pergunta: seriam eles capazes de lidar com a verdade que estava prestes a ser revelada? Enquanto a sala ainda ecoava com o estrondo das revelações, a tensão estava a ponto de explodir. Cada pessoa ali parecia estar segurando a respiração, como se esperassem um certo tipo de cataclismo.
Bruno estava em um estado de desespero. As palavras da mãe de Lívia ainda ecoando em seus ouvidos. Ele olhava ao redor, as expressões de horror dos convidados fixas em seu rosto. Mas algo estava prestes a acontecer. De repente, um tremor percorreu o chão. O som de vidro quebrando ecoou no salão e causou um burburinho entre os convidados. Uma figura encapuzada surgiu na entrada. A multidão congelou, os corações disparando. Todos estavam paralisados, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Lívia sentiu um frio na espinha. A presença daquele estranho era carregada de mistério. Vocês estão todos aqui cercados por mentiras. A voz do homem soou, rouca, mas clara. Mas a verdade que buscam está mais próxima do que pensam. Ele avançou, os passos ressoando no chão de mármore, como um eco de um juiz prestes a pronunciar uma sentença. A tensão era quase insuportável. Bruno se agarrou à mesa mais próxima, a raiva em seu rosto se transformando em confusão. Quem é você? O que quer? Ele mal conseguia manter a voz firme e a sala estava cheia de murmúrios aflitos, a curiosidade crescendo na multidão. O homem, tirando o capuz, revelou um rosto familiar. Lívia sentiu seu coração parar. Sou eu, Paulo! Seu pai! A revelação caiu como uma bomba, paralisando todos os presentes. Os olhares vagaram. Os sussurros se intensificaram. A incredulidade tomava conta do ambiente. A expressão de Bruno se transformou em horror. Isso é impossível! Você desapareceu! Ninguém sabia onde você estava. A raiva o consumia. Mas havia também um toque de dor. Paulo! Um homem que todos acreditavam ter desaparecido, agora estava ali, no centro do escândalo. Desapareci para protegê-los. Paulo respondeu com a voz trêmula. A verdade sobre o que sua mãe fez, Bruno, sobre o que ambas as famílias esconderam. Vocês merecem saber. Ele olhou seriamente para Lívia e Caio, sua expressão carregada de arrependimento e dor. Mas como você pôde voltar agora? Ligou uma luz de esperança na mente de Lívia, mas naquela hora tudo parecia impossível. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Bruno, agora quase em desespero, deixou escapar um riso nervoso. Você acha que pode trazer a verdade em meio a isso? Em meio a toda essa humilhação? Exatamente porque é preciso. Paulo respondeu, sua voz séria e direta. Ele estendeu a mão, uma pasta na qual havia muito mais do que papéis normais. Detalhes de segredos, de alianças quebradas e uma teia de intrigas. Todos os documentos, o que realmente aconteceu entre suas mães, a ligação entre nossas famílias e tudo o que você não sabe. Os olhos de Lívia se arregalaram. O que você quer dizer? A urgência em sua voz ecoava no ar pesado. Mas antes que pudesse continuar, um segundo grito rasgou o silêncio. Uma mulher alta apareceu, com uma expressão terrivelmente fria. Pauli, pare! Era a mãe de Lívia. Seu rosto pálido, mas com uma força incisiva. Essa verdade não deve ser revelada. As palavras saíram como um rugido que reverberou na sala. O sentimento de choque foi como um fio transversal, ligando todos ali. Você soube de tudo e escondeu. Paulo respondeu com furor. Você tem que encarar nas consequências dos seus atos. A batalha verbal era uma tempestade. Algo dentro de Lívia começou a quebrar.
As verdades que estavam sendo expostas poderiam reverter tudo. Acabar com sua vida perfeita, que nunca foi. Essa não é a hora para brigar entre vocês. Bruno desenfreadamente gritou. Mas as coisas estavam saindo de controle. A tensão crescente fazia todos recuarem, em busca da resposta que jamais esperavam. Por um breve momento, a luz da verdade parecia desprender uma sombra ainda mais obscura. A sala agora estava em um tumulto, cada um tentando entender os laços entre si, a conexão que não deveria existir, o que ainda estava por vir. O olhar de Lívia se fixou em Caio. Ser irmão dele poderia ser a última coisa que restaria. Mas e essa revelação impactante? O que isso significava? Um nó se formou em sua garganta, e no fundo de seu ser, uma pergunta gritava. Qual seria o preço a se pagar por toda essa verdade? Enquanto o caos tomava conta do ambiente, não havia como prever o que aconteceria a seguir. O destino de cada um deles estava em jogo. O que mais teria que ser exposto? E a verdade, em toda sua brutalidade, acabaria por unir ou separar aqueles que ali estavam. A história deles estava prestes a ser contada, e as sombras da revelação pairavam como um manto pesado sobre um futuro incerto. Enquanto a sala ainda ecoava com o estrondo das revelações, a tensão estava a ponto de explodir. Cada pessoa ali parecia estar segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Bruno estava em um estado de desespero, suas palavras ecoando sem sentido. Mas então, algo inesperado ocorreu. O homem que se apresentara como Paulo deu um passo à frente, seu olhar fixo em Bruno. A tensão parecia vibrar no ar. Você não entende, Bruno. A verdade que eu vim contar não é apenas sobre você ou sobre a Lívia. É sobre todos nós, sobre a nossa família e o que realmente aconteceu. Nesse momento, a mãe de Lívia, visivelmente nervosa, interrompeu. Você não deve falar assim. Não aqui! Mas Paulo continuou, ignorando o apelo dela. O peso das suas palavras estava prestes a explodir como uma bomba. Eu tenho provas, documentos que mostram tudo, o que suas mães esconderam, o motivo pelo qual eu desapareci e o que aconteceu com o meu pai. O murmúrio da multidão crescia e a atenção de todos se voltava para Paulo, como se ele fosse a única fonte de luz em meio à escuridão. Bruno, ainda de pé, agora mais confuso que antes, gritou. O que você está falando? Você está louco! Isso não faz sentido! Mas o desespero tornava-se cada vez mais palpável. Tudo fez sentido, Bruno. Naquele dia fatídico, estava eu no meio de uma grande crise. Um acidente. Algo muito pior do que você imagina. E uma das suas mães, ela estava envolvida. Paulo continuou, cada palavra carregada de significado e dor. Lívia, em meio a toda a confusão, sentiu uma onda de calor passar por seu corpo. Você está dizendo que nossas mães estavam ligadas a um acidente? Que acidente? Sua voz tremia. A cada palavra, uma nova camada de medo. O silêncio no salão era aterrorizante. Paulo respirou fundo e segurou a pasta, abrindo-a lentamente. As folhas estavam repletas de imagens e documentos. Eu não queria que isso chegasse até você, Lívia. Mas você precisa entender que essa ligação entre nós é muito mais profunda. Nesse instante, com um grito que soou como um raio, a mãe de Lívia avançou para Paulo, chorando. Pare, por favor! Não faça isso! Você sabe que isso é um risco! Eles não podem saber a verdade! Mas as palavras dela caíram em ouvidos surdos. O quê? O que você está escondendo?
Bruno perguntou, agora surpreso, sua raiva trocada por um profundo interesse. Ele olhou para a mãe de Lívia com desconfiança. O público, em alerta, começou a movimentar-se. As emoções estavam à flor da pele. Quando eu disse que você não é quem pensa que é, foi por uma razão. O acidente não foi um mero acidente. O seu pai e eu éramos parte de um plano. Um plano que mudou nossas vidas para sempre. Enquanto Paulo falava, as expressões na sala mudavam rapidamente, de curiosidade para choque. Bruno questionou. Que plano? Que plano você está tentando me dizer? A frustração transbordava, mas havia também um vislumbre de curiosidade. E então, como se uma bomba tivesse estourado, a mulher que havia interrompido anteriormente, a mãe de Lívia, fez uma revelação que deixou todos sem palavras. Paulo, você não é o único. Você é! O meu irmão! As palavras dela cortaram o silêncio como um trovão. A sala ficou em estado de choque absoluto. O que isso significava? A conexão entre as famílias que todos haviam tratado com desdém agora estava revelada de uma forma que ninguém poderia suportar. As expressões mudaram. O que antes era um embate entre Paulo e as mães de Lívia, agora se transformava em uma luta por controle. Isso não pode ser verdade! Bruno gritou, o pânico em sua voz cada vez mais evidente. Vocês estão me dizendo que tudo isso é uma grande farsa! Ao olhar para a multidão, Lívia sentia seu coração disparar. O mundo ao seu redor desmoronava, à medida que as vidas de todos se entrelaçavam em uma teia de segredos e mentiras. E enquanto o clima tornava-se insuportável, o olhar que Paulo lançou a Lívia era profundo, como se guardasse não apenas medo, mas também um pedido de ajuda. Ela sabia que a verdade as unia e as separava de uma maneira aterrorizante. Com um nó na garganta, virou-se para Caio. O que mais havia por trás desse emaranhado de mentiras? Estava tudo prestes a se desmoronar. E uma pergunta persiste em sua mente. Era melhor ter a verdade ou permanecer na ignorância? As respostas estavam mais perto do que nunca, mas o custo poderia ser devastador. Enquanto o ar pesado da sala absorvia a atenção, as revelações formavam um mosaico de sentimentos intensos. Lívia olhava para Paulo, seu suposto pai, e para sua mãe que parecia em choque. O murmúrio da multidão crescia como uma tempestade, prestes a se desferir. Você não pode fazer isso, Paulo! A mãe de Lívia gritou, sua voz embargada. Os dois não têm ideia do que estão fazendo. Paulo inclinou-se para a frente, decidido a prosseguir. A verdade é que suas vidas foram colocadas em perigo desde o dia em que nasceram. Nossas mães estavam envolvidas em algo muito maior. Algo que os dois não podem sequer imaginar. Os olhos de Bruno, antes transbordando raiva, agora estavam repletos de confusão. Por que você não me disse isso antes? O que quer dizer com perigo? Eu não sou apenas um nome. Tudo isso é loucura. Ele estava quase fraco, a voz tremendo. Não se trata apenas de você. É sobre todos nós. Paulo insistiu, tomando coragem. O que eu descobri mudou a narrativa. E agora, com a presença aqui de todos, não há mais como esconder. A tensão na sala estava insuportável. A multidão murmurava. As expressões de choque se multiplicavam. Lívia se via aprisionada em um labirinto de sentimentos. Todo o seu conhecimento sobre sua família estava começando a desmoronar. Mas antes que ela pudesse digerir tudo isso, um barulho estrondoso ecoou pela sala e as luzes começaram a piscar. Um grande estrondo, como se o
teto estivesse prestes a ceder. As pessoas gritaram e começaram a se mover. O que estava acontecendo? O caos se instaurou. O homem encapuzado, que havia surgido anteriormente, agora estava à porta. Ele avançou em direção a Bruno, mas deteve-se ao notar Paulo. Você não deveria estar aqui! Ele gritou com uma fúria incontrolável. As palavras dessas figuras misteriosas reverberaram como se uma bomba houvesse estourado. A multidão pulsou em agitação. O pânico se alastrava como uma corrente elétrica. Lívia sentiu o coração acelerar. O que mais poderia ser revelado? Eu não sou apenas seu irmão! Caio gritou de repente, sua voz cortando o caos. Ele avançou, meio escondido na multidão. E quando todos olharam para ele, as luzes se apagaram. Um instante de escuridão total. E então a luz retornou. E a cena que se desenrolou foi aterrorizante. Caio havia sido empurrado contra Bruno, que estava lutando contra o homem encapuzado. O pânico tomou conta. Você fugiu de mim, Caio! Como você pôde me deixar? Bruno bradou, mas suas palavras se perderam em meio a gritos. Mas o mais impactante ainda estava por vir. Assim que a luta se desenrolava, a mãe de Lívia avançou. Parem todos vocês! Mas sua exasperação foi interrompida por um grito agonizante de alguém que estava caindo. Lívia virou a cabeça e viu um corpo no chão. A sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Era Paulo. Ele caíra com os olhos arregalados, a expressão congelada. Não! Lívia gritou, correndo em direção a ele. O chão estava manchado de um líquido escarlate. A revelação mais chocante era dominada pelo horror. O que aconteceu? O desespero a consumia e a sala passou a ter uma atmosfera de terror absoluto. Os convidados estavam paralisados. Muitos cobriram as bocas em estado de choque. O homem encapuzado foi forçado a recuar e Bruno olhou como se estivesse prestes a desmoronar. Isso é culpa sua! Ele rosnou, se voltando para Caio. As palavras voavam no ar, carregadas de vingança. O coração de Lívia disparava. O que está acontecendo? Por que ele está assim? E no meio do caos, a mãe de Lívia, em lágrimas, segurou Paulo. O que nós fizemos? Sua voz era um sussurro arrasador. O que tudo isso significava no fundo? O pânico ficou evidente em todos os olhares. A verdade, a verdadeira natureza de cada um estava prestes a se desvelar, mas com um preço devastador. E enquanto víamos as peças do quebra-cabeça se juntarem, um mistério profundo brotava entre as sombras. O que mais estava por trás deste acidente? Os laços caíam. O amor, a verdade, tudo parecia prestes a se desfazer. E uma pergunta se impunha. Como um único momento pode mudar tudo o que você acreditava saber? E com cada batida de seu coração, Lívia percebeu que nada mais seria como antes. Enquanto o ar pesado da sala absorvia a atenção, Lívia olhava para Paulo, seu suposto pai, com uma mistura de horror e incredulidade. O murmúrio crescente da multidão parecia como um rugido distante, difíceis de discernir, mas pulsante com a intensidade da descoberta. O que você quer dizer com tudo isso? Ela exclamou, suas mãos tremendo. Paulo parecia prestes a falar, mas a voz da mãe de Lívia ecoou como um lamento. Paulo, você não pode fazer isso. Não aqui.
O que estamos fazendo não é certo! A insistência em sua voz, marcada por um desespero crescente, agitou ainda mais o ambiente. De repente, a multidão começou a gritar. Uma mulher entrou correndo no salão, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Parem! O que está acontecendo? Ela era uma ex-colega de trabalho de Bruno, e seu grito cortou o caos. O rosto dela estava pálido, e suas mãos tremiam. Bruno, ainda atordoado e confuso com a situação, olhou para ela. Você tem que sair, agora! Mas antes que outro som pudesse se ouvir, a mulher avançou, puxando algo de seu casaco. Vocês precisam saber a verdade sobre quem realmente é Bruno. Todos ficaram em silêncio, o ar pesado, como se um peso invisível tivesse caído sobre eles. A mulher levantou um pendrive frente a todos. Eu tenho gravações! Gravações do pai de Bruno e da mãe de Lívia. O que eles fizeram, tudo estava embutido em um grande segredo. O murmúrio na sala voltou a crescer e Lívia sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? A voz dela rompendo a tensão gelada. A mulher começou a explicar rapidamente, suas palavras fluindo como um rio furioso. O pai de Bruno e a sua mãe, Lívia, estavam em um plano. Um plano de manipulação que envolve suas famílias. Eu trabalhei para eles. Aquela tragédia não foi um acidente, foi uma traição. Eu vi tudo. Bruno, desnorteado, balançou a cabeça. Não, isso não faz sentido. Você está inventando histórias. Mas a mulher continuou, sem hesitar. Eu tenho as gravações que mostram que seu pai fez um negócio com a minha mãe. Elas estavam envolvidas em algo muito mais profundo. Algo que poderia arruinar a vida de todos nós. Os olhos da mulher brilhavam com a fervorosa certeza de quem estava prestes a expor uma verdade profundamente escondida. E quando as palavras dela pairaram no ar, algo se quebrou em Lívia. Uma onda de dor, uma conexão inegável. Ela sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando novamente. Eu não posso acreditar que todos nós estivéssemos envolvidos com mentiras. Mas então, inesperadamente, a sala começou a tremer. Um estrondo vindo de fora, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. A luz começou a piscar e, minutos depois, um clarão iluminou a sala, revelando uma nova figura. Era um homem misterioso, com um ar autoritário e um olhar penetrante. Ele entrou como uma tempestade. Chega de mentiras! Sua voz retumbou, fazendo todos darem um passo para trás. Vocês achavam que estavam no controle, mas eu sou a última peça desse quebra-cabeça. Estão prestes a descobrir que nem toda a verdade foi dita. Lívia ofegou, seu coração parecia querer saltar pela garganta. Quem é você? Questionou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. O homem deu um sorriso sombrio. Alguém que conhece todos os seus segredos. E entre eles, o mais impactante. Bruno não é quem você pensa que é. O murmúrio da multidão começou novamente. A expectativa se acumulando como uma onda de desespero. Bruno, agora com o rosto pálido e os olhos arregalados, olhou para o homem com desprezo. Mas a dureza em seu olhar estava começando a falhar. O que você está querendo dizer? Você nasceu de uma mentira. O homem respondeu friamente. E o que está escondido no seu sangue vai abalar até as fundações das suas famílias. O horror tomou conta de Lívia.
Ela nunca imaginou que tudo isso pudesse ser tão complexo. A verdade agora dançava à sua frente, terrível e sedutora. Qual é a verdade? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Diga agora! O homem se virou, uma presença imponente. O que você descobrirá pode mudar tudo. Terão que fazer escolhas e enfrentar as consequências. O segredo que trago é o que vai arrebatar toda a sua realidade. E com isso, tudo pareceu congelar. Lívia olhou para Caio, suas mentes girando em um redemoinho de dúvidas e anseios. O que mais estava escondido? O que realmente significava ser parte daquela família? O que significava para eles? O futuro estava repleto de perguntas. E enquanto a tensão se acumulava, uma verdade chocante aguardava para vir à tona, deixando todos ali prontos para o inominável. O silêncio se instalou na sala, pesado como um manto. A tensão era palpável. Cada respiração parecia prestes a se tornar um grito. Lívia tinha o coração acelerado, seus pensamentos um turbilhão. Quem era aquele homem? O que ele sabia? Escutem! A voz de Paulo ressoou, cortando a agitação. As gravações que esta mulher carrega podem mudar tudo. As verdades que trago são perigosas. Os rostos na multidão tornaram-se mais pálidos. Lívia sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A dor e a expectativa tornavam cada palavra que saía de sua boca uma faca afiada. Bruno, agora em um estado de confusão absoluta, parecia cada vez mais deslocado. Ele olhou para a mulher que carregava o pendrive. Você está me dizendo que eu sou parte disso? Que tudo isso é uma grande farsa? O desespero jorrava de sua voz. Sim, e você precisa ver com os próprios olhos. A mulher interrompeu, seu olhar fixo em Bruno, como se tentasse fazer com que ele finalmente entendesse. Todos na sala estavam ao borde de um colapso nervoso. Paulo golpeou a mesa com a palma da mão. Vocês precisam se preparar. Não há mais como fugir. A verdade é implacável. O contrato das famílias se rompendo como uma corda que não aguenta o peso. E então a sala começou a tremer novamente. E tudo parecia desmoronar. Em meio ao caos, Lívia olhou para Caio. E seus olhos se encontraram. Ele parecia tão perdido quanto ela. Mas havia algo naquela chama que ainda ardia entre eles. Precisamos enfrentar isso juntos, ela disse, a determinação brotando de dentro dela. À medida que as luzes tremulavam, o homem encapuzado permaneceu em pé, observando com um sorriso enigmático, revelando o verdadeiro horror. Seus segredos agora estão à vista. Cada um aqui tem o poder de mudar o próprio destino, mas a escolha será dolorosa. As expressões da multidão eram céticas. Uma mistura de medo e expectativa pairava no ar. O que mais você sabe? Bruno gritou, quase suplicando por respostas. Vocês não têm ideia do que as famílias fizeram no passado. O que foram capazes de destruir. O homem disse, seu tom gélido. Ele se moveu lentamente em direção a Bruno, e tudo na sala parecia parar. E agora, a hora da verdade chegou. De repente algo estourou, um clarão ofuscou a visão, e todos olharam para a mulher que ainda segurava o pendrive. Sem aviso, ela começou a exibir as gravações na tela. Imagens, palavras, a verdade exposta como um livro aberto. As reações foram instantâneas. Lívia viu a expressão de Bruno mudar. Aqueles olhos cheios de desprezo agora estavam carregados de horror. Não, isso não é possível, ele sussurrou, o pânico começando a tomar conta. E em um instante,
A sala se dividiu. Alguns foram tomados pela dúvida, enquanto outros começaram a deitar, absorvendo o impacto a cada nova revelação. Lívia, com nó na garganta, assistiu às memórias voltando à superfície, não mais esperando por elas. Lívia! Caio! Era a mãe dela, agora quebrando o silêncio, com um grito angustiado. Temos que sair agora! Não podemos ficar aqui! A urgência na sua voz era clara. Lívia, decidida, virou-se para Caio. Não! Precisamos saber a verdade! Precisamos encarar o que é nosso! A determinação dela fervia. E com isso sentiu que não estava sozinha. A conexão que tinha com Caio não era apenas de medo, mas de um amor que poderia tudo vencer. Estão todos prontos para enfrentar a verdade? O homem encapuzado provocou, um sorriso maligno no rosto. Porque a revelação que vem agora não é nada comparado ao que vocês conhecem. Lívia respirou fundo, seus olhos brilhando com a intensidade de quem já decidiu o que fazer. O futuro estava de fato nas suas mãos. E quando o homem começou a revelar o que realmente estava acontecendo, ela percebeu que nada seria como antes. Nenhum deles sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Era hora de tomar uma decisão. O que cada um escolheria? Essa era a escolha que determinaria seus destinos. E enquanto os ecos da verdade se espalhavam, Lívia sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E este é o momento em que você, que leu até aqui, precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade incrível!